Muito bem, vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 5 em diante. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Obrigado, Senhor, pois esta palavra que temos lido tem sido revelada para a sua esposa. Te pedimos a tua ajuda enquanto meditamos naquilo que já está aberto, para que possamos ver claramente, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe com a sua palavra, pois é o que te peço humildemente nesta hora. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos nesta hora tentar falar um pouquinho, meditando nessa escritura. Vamos tentar falar um pouco sobre levados à morte pela morte. Bem, nós sabemos que a morte, a palavra morte quer dizer separação. Quando a pessoa morre fisicamente, ela está separada, quer dizer, os entes queridos, né? Mas falando da morte espiritual, especificamente, nós sabemos que, como diz o texto, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, nós cremos que haverá uma ressurreição, todos que morreram haverão de ressuscitar, ou seja, sair da sepultura. Mas a primeira ressurreição, como diz o texto, ela é apenas e exclusivamente para a esposa do Senhor Jesus Cristo. Pois o arrebatamento da igreja, chamada noiva, esposa de Jesus Cristo,
ela deve ser levada no grande arrebatamento antes da grande tribulação. Embora a teologia ensine, e os teólogos preguem que a igreja passará pela grande tribulação, a noiva de Cristo, nós temos aprendido que ela, a esposa de Cristo, não passará pela grande tribulação. Ela será levada antes da grande tribulação. Por quê? Porque a esposa de Cristo não tem nada contra ela. Cristo já foi julgado na cruz do Calvário e levou sobre si todo o julgamento e toda a culpa que a esposa de Jesus Cristo tinha contra ela. E nós sabemos que a esposa de Jesus Cristo, ela é formada, ela é um corpo. Como diz o apóstolo São Paulo, que por um Espírito são os batizados, formando um corpo. Esse corpo é a esposa do Senhor Jesus Cristo, que tem esses membros que compõem este corpo. Agora, como se entra nesse corpo de Cristo? Nós ouvimos muitas vezes pregações dizendo que você entra neste corpo de Cristo quando você vai à igreja, se versículo 9, nós já conhecemos essa escritura, ela é bem familiar para nós, mas é bom nós lermos, porque isso faz parte, né? Diz o verso 9 de Efésios 1: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aí o versículo 3 diz, o versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, quando a palavra de Deus diz que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, nós não podemos refutar a doutrina da predestinação, porque Paulo diz que Ele nos predestinou. Ou seja, o indivíduo predestinado é aquele indivíduo que já nasceu salvo. As pessoas não entendem isso, mas ela já nasceu salva, independentemente de onde ela foi gerada, qual foi seus pais, ela já nasceu salva. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que Jesus mesmo, ao encontrar com elas, pôde dizer para elas que elas estavam salvas, se a tua fé te salvou. Mas quando ele falava para elas, para aquelas pessoas, como falou para aquele Zaqueu,
Diz: vejo que tu és um filho de Abraão. Ele tinha uma semente predestinada nele. Não somente ele, como Maria Madalena, a mulher samaritana, e todos aqueles que deram ouvidos à palavra do dia, são os predestinados. Então, nós encontramos que a predestinação é o que faz com que um indivíduo pare e ouça a palavra de Deus. Se ele não é predestinado, ele não dará atenção à palavra de Deus, ele não dará ouvidos à palavra de Deus, mas o predestinado ele ouvirá. Agora, como sempre disse, eu digo outra vez, não está escrito na testa de ninguém: eu sou predestinado. Nós não sabemos quem é e quem não é predestinado. Sabendo nós que Deus não trata com grupos, Deus não trata com igrejas, Deus não trata com companheirismo, Deus não trata com religião, Deus não trata com tradição, com dogma. Com nós gentios temos aprendido que Deus trata com o indivíduo. E este indivíduo que Deus trata é o predestinado. E este predestinado, quando ele pode ter andado por caminhos tortuosos, ter passado por experiências ruins no mundo, como uma mulher que tinha 5 homens, e com quem ela vivia não era dela, estava condenada à morte pela lei, e Jesus disse para ela, a mulher samaritana: vai e pega teu marido. Se eu não tenho marido. E Jesus, sendo Deus encarnado, conhecendo a vida dela, como Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida, disse para ela: tu disseste bem, porque tu tiveste 5, e com quem tu vives agora, ele não é teu marido. Ou seja, falando a grosso modo, ela era profissional em tomar marido dos outros. Você entende? A vida dela era viver uma vida ruim, de má fama. Ele tinha vivido com 5 homens, com quem ela vivia no momento ainda não era dela. Mas o que fez a diferença naquela mulher foi a semente predestinada, que estava lá dentro dela. Ela nasceu predestinada. Agora, o que é isso, pastor? O que é predestinação? É o que faz a diferença, irmão. O arrebatamento não é para pessoas boazinhas. E o inferno não é para pessoas simplesmente má. O arrebatamento é para o eleito, o que tem fé, o que crê. E o inferno é para aquele que não tem fé, não crê. Agora, esta é uma pregação, é um ensinamento que as pessoas não ouvem. O que se faz nas igrejas é o seguinte: manipular as pessoas, fabricá-las a um cristianismo moldado ao mundanismo. Mas na verdade, quando você, quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, uma experiência pessoal com Cristo, aí entra o que Paulo disse: nos tornamos uma nova criatura. Mas é um encontro pessoal, é o indivíduo eleito, predestinado. E ele, ao ser eleito, você encontra na Bíblia, lá no tempo de Jesus, pessoas boas, pessoas
de exemplo, pessoas de moral, como os sacerdotes, os fariseus, os saduceus e outras pessoas boas, que não tinha o que dizer moralmente falando delas, o que falar. Todavia, eles não creram na pregação, na palavra do dia, na manifestação de Deus em carne. Se nós olhássemos, se fosse hoje o quadro, aqueles sacerdotes vivessem nos nossos dias, com certeza o mundo diria: esse está salvo. Porque ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca prostituiu. Tinha exemplo para dar. E se trouxéssemos aquelas pessoas com uma fama para os nossos dias, como Maria Madalena, a mulher que foi pega em flagrante adultério, com certeza seria condenada e diria: ela está no inferno. Mas você sabe que essas pessoas encontraram com a palavra do dia, Jesus Cristo, e elas creram, elas não rejeitaram. Aí eu pergunto: o que disse Jesus? Que ele veio para os doentes, não veio para os sãos. E esses doentes são os pecadores. E esses pecadores que ouvem a palavra de Deus, dão ouvidos à palavra de Deus, atentam para o que Deus está falando no dia. Esses são os predestinados. Repito, nós não sabemos quem são, irmãos. O Lutero disse: 3 coisas vão me surpreender naquele dia. Eu ver pessoas lá que eu pensei que nunca estariam lá. E eu não ver pessoas lá que eu pensei que estariam lá. E a terceira é quando eu mesmo me ver lá. Então nós somos conscientes de que não é o cantar, não é o pregar, não é o muito orar, não é o muito jejuar que salva o indivíduo, não é a religião, não é o dar um nome ao rol de membros de uma igreja que salva o indivíduo. Nós sabemos que o que salva o indivíduo é se ele tem uma semente predestinada dentro dele. É aquele indivíduo que não importa quem o gerou, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, onde nasceu, por onde andou. Mas se um dia ele encontrar com a palavra manifestada no dia que ele vive, se ele vai dar ouvido ou não àquela palavra. E eu tenho certeza que o predestinado é aquele que ouve a palavra do dia e aceita, recebe a palavra, e recebe com mansidão, como disse o apóstolo São Paulo. Agora, tudo isto, irmão, porque os nomes das pessoas predestinadas foram postos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Foram colocadas neste livro antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8 diz isso. Então não pode ser apagado o nome dessas pessoas que foram colocadas seus nomes neste livro. Irmão, pode vir o diabo, pode vir enfermidade, pode vir o inferno, pode aparecer tudo que quiser aparecer contra o indivíduo que tem este nome no livro da vida do Cordeiro. Ele está firme e salvo. Não tem inferno que tire o eleito. É o que disse o Senhor Jesus em São João capítulo 10. Sendo ele o bom pastor, ele disse, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão
de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estas ovelhas são os predestinados, que ouvem a minha voz, e eu as conheço, e eu dou-lhes a vida eterna, porque, irmão, só há uma fonte de vida eterna, e este é Deus. E o predestinado saiu de quem? Saiu de Deus. Se ele saiu de Deus, ele tem que voltar para Deus. E se ele saiu de Deus, ele é uma parte de Deus. E Deus é a palavra. E se você é um predestinado, eu sou um predestinado, como cremos que somos, saímos de Deus, saímos da palavra de Deus, e temos que voltar para Deus, voltar para a palavra de Deus, porque no princípio era o verbo, a palavra. O verbo, a palavra estava com Deus, o verbo, a palavra era Deus. Ele é o Logos. Nós sabemos que ele é Espírito, mas ele, ao falar, haja, a palavra manifestada, o Logos, o qual é visível, ele é esta coluna de fogo. E quando esta coluna de fogo se encarnou em Jesus, é como diz São João 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, é o predestinado, uma parte da palavra. Muito bem, vamos prosseguir aqui, porque levados à morte pela morte. São João capítulo, queria ler São João capítulo 5 rapidamente, porque você sabe que a primeira ressurreição, ela é para os eleitos de todas as eras passadas, certo? A primeira ressurreição, para o arrebatamento. Aqueles eleitos que morreram na era de Paulo, na era de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, e até neste período da última era, que são eleitos e que morreram para o arrebatamento, eles terão que sair da sepultura, terão que ressuscitar em corpos glorificados, os vivos terão que ser transformados, seus corpos, e unidos serem levados no arrebatamento. É o que diz a palavra de Deus. E nós cremos nisso. Parece loucura hoje, mas nós cremos que haverá um arrebatamento. Esse mundo não é lugar para um eleito. Esse mundo pecaminoso, esse mundo na condição que está, onde a mentira tem tomado conta, o pecado, a maldade, a crueldade, e não há religião que mude isso. Pode levantar cada dia, em cada esquina, uma igreja, e o pecado continuará aumentando, a maldade continuará aumentando. É como a enfermidade, as doenças. Podem construir hospitais, e as doenças continuarão surgindo. Pode continuar construindo. E quanto mais se constrói hospital, mais o povo está doente. Não há jeito para este mundo. E você que é irmão, ainda dá mensagem que se ilude com os políticos, é um mito, é ilusão sua. Não tem jeito, não tem jeito. Tudo está nas mãos do diabo. A religião está na mão do diabo, a política está na mão do diabo, o estudo é do diabo, porque ele tomou posse quando Adão perdeu a vida eterna, os direitos da vida eterna, o domínio sobre a terra. Tudo isso passou para a mão de Satanás, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno.
Então esta terra tem que ser purificada. E isso irá acontecer. Mas no momento em que nós vivemos, nós sabemos que não há lugar para nós. Um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, sabe o que passa dentro do lugar de trabalho, nas escolas, na rua, as críticas que enfrentam por tentar se manter fiel à palavra de Deus. Agora, São João capítulo 5, como eu falei, né? O versículo 24 é dito assim: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, ele tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui é a escritura que se refere à primeira ressurreição. O versículo 28 e 29 de São João 5 fala da segunda ressurreição. O verso 28 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui é a ressurreição, a segunda ressurreição, que é a ressurreição para o julgamento no trono branco. Mas o verso 24 que fala: na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra. E nós sabemos, irmãos, com sinceridade, não são todos os que ouvem a palavra de Deus. E porque escutar não é ouvir. Escutar todo mundo escuta, mas ouvir, dar atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso foi no final de cada era, Deus falando a cada era, através de cada mensageiro. E nesse tempo final, nós sabemos que a voz de Deus ecoou para o mundo inteiro, através do sétimo anjo, de Apocalipse 10:7, e a sua voz no ministério mundial para alcançar o eleito. Então veja, o irmão Brana, nosso profeta, disse que essas duas escrituras se referem à primeira e à segunda ressurreição. Mas quem consegue ver que os 1000 anos é para a esposa de Jesus Cristo, você sabe, quando aconteceu o arrebatamento, os eleitos de cada era saírem da sepultura, na primeira ressurreição, se unir com os vivos, transformados, subirem no arrebatamento, nós sabemos que o mundo vai continuar do jeito que está. As igrejas continuarão pregando, os políticos continuarão mentindo, as festas continuarão tendo suas festas. E nesse período a igreja já subiu no arrebatamento e estará na ceia das bodas por 3 anos e meio. E na terra, Deus parou de tratar com o povo gentil para tratar com o povo judeu, para completar a última semana das 70 semanas de Daniel. Como bem disse a escritura de Apocalipse, capítulo 11, o versículo 3 diz: e darei poder às 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Essas 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias, de Apocalipse 11, elas estarão em cena,
quando a igreja subir no arrebatamento, Deus parará de tratar com os gentios e voltará a tratar com os judeus. Nesse período, Deus trabalhará com esses dois profetas, Moisés e Elias, e profetizarão por 1260 dias. E no calendário romano, nós temos 31 dias para cada mês, ou 30 dias para cada mês. Mas no calendário original, que é o calendário judeu, você tem apenas 30 dias. E você pode fazer o cálculo, 1260 dias, no calendário judeu, vai dar exatamente 3 anos e meio. Nesse período de 3 anos e meio aqui na Terra, que é a última parte, da última semana, das 70 semanas de Daniel, não vamos entrar nisso porque é muito longo, Deus estará tratando com os judeus. E no final desta última parte, você terá então o quê? O Armagedon. Você terá esta batalha. Você verá que a terra precisará ser purificada. Isso deve acontecer. E você sabe que isso vai acontecer. Aquele dia que vem ardendo como forno, Malaquias 4, onde não ficará nem raiz nem ramos. E o profeta Elias ficou de vir antes desse dia, e ele veio. E você sabe que isso está para frente, mas isto deve acontecer. O fogo das bombas atômicas, os vulcões, isso acontecerá para purificar a terra, para que após os 3 anos e meio, a esposa que subiu no arrebatamento, descer com Cristo para reinar 1000 anos sobre a terra. Aí você vai ver que Cristo terá com sua esposa o que não pôde ter com Adão. Um dia, pois ele disse para Adão: no dia que você comer deste fruto, nesse dia você vai morrer. Aí o ateu pega essa escritura e diz: está vendo? A Bíblia, ela não merece crédito, porque Adão comeu do fruto e no dia que ele comeu ele não morreu. Eles não sabem que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e dentro de 1000 anos Adão morreu. Mas Adão não passou 1000 anos, dentro de um dia ele morreu. No dia que você comer você vai morrer. E nesse dia, 1000 anos, Adão morreu. Então Deus, ele terá com o seu povo esses 1000 anos, e é por isso que a Sagrada Escritura disse aqui, ó, o versículo, capítulo 20, né? Verso 5: mas os outros mortos não reviveram, quer dizer, não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram. Os mortos não reviveram, esses mortos, outros não ressuscitaram na primeira ressurreição, até que os 1000 anos se acabaram. A segunda ressurreição é depois do milênio. Mas os outros mortos não reviveram, eles não ressuscitaram. Porque na primeira ressurreição só vai sair da sepultura os eleitos de cada era. Anos se acabaram. Eles ficarão ali, os mortos, esperando os 3 anos e meio, a terra ser purificada, esperando os 1000 anos. Depois depois dos 1000 anos, sairão do sepulcro. A segunda ressurreição. Mas esta segunda ressurreição é o que disse o Senhor Jesus, onde nós lemos São João, capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro, todos, esses todos
são aqueles que não estão aptos à primeira ressurreição. Sairão na segunda. Todos ouvirão sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, terminou os 1000 anos, todos os que morreram, todos, ressuscitarão depois de 1000 anos, para quê? Para serem julgados no trono branco. E no trono branco, Jesus disse em São Mateus que ele estará ali com sua esposa, julgando, e ele separará, como separa o bom pastor, as ovelhas dos bodes. E ali será abertos os livros, e as pessoas serão julgadas conforme suas obras que estão escritas no livro. Você está entendendo isso? Isso é Apocalipse, capítulo 20, verso 11. E viu o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Por que serão julgados segundo as suas obras? Porque esses que estão no julgamento, para serem julgados, eles saíram do sepulcro na segunda ressurreição e serão julgados segundo as suas obras. E suas obras ou os condenarão ou os salvarão. Por que eles serão julgados segundo as suas obras? É porque eles não tiveram fé, não tiveram predestinação, não tiveram eleição para ouvirem a palavra do dia em que eles viveram, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto para julgar alguém que não ouviu. Por exemplo, Deus vai julgar alguém que não viveu no dia de Noé, dizer, eu vou te condenar porque você não entrou na arca, se ele não viveu naquele dia. Então a pessoa é julgada conforme a palavra do dia em que ela está vivendo, que é para ela não ter escusas, desculpas. Então aqueles que viveram no tempo de Paulo serão julgados pela mensagem de Paulo, e assim sucessivamente. Nos nossos dias, as pessoas serão julgadas pela mensagem que Deus mandou através do profeta Elias, o 7º anjo. Não é mensagem de outro mensageiro, não. Os que não ouviram a mensagem do 7º anjo, a mensagem do Elias, serão julgados por esta mensagem. Então, eu quero me adiantar, que o tempo passa, né? Quero ler a mensagem do irmão Brana. Mortos ou levados à morte pela morte. Porque a segunda morte, Apocalipse, capítulo 20, verso 14, diz assim, ó: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Os que foram julgados pelas suas obras e foram condenados serão lançados no lago do fogo. E a Bíblia diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí o irmão Brana vem aqui na mensagem, quero ler com os irmãos a mensagem, a era da igreja de Tiatira, parágrafo 70, lá no meio do parágrafo, certo? Porque a morte, a separação, a pessoa é separada de Deus. Primeiro ela é separada de Deus aqui,
Primeiro ela morre aqui espiritualmente. Por isso, Mombrana pregou a mensagem de almas que estão em prisão agora. Ela separa de Deus primeiro, espiritualmente, ela morre espiritualmente, e ela é levada à morte, no julgamento. Quero ler, vamos ler aqui, no meio do parágrafo, onde diz assim, ó, vou ler o parágrafo todo, 70. Qual será o castigo da meretriz e de suas filhas? Você sabe, a meretriz, Apocalipse 17, a grande igreja romana, que gerou as filhas denominacionais. Bem, ele será duplo, o castigo será duplo. Primeiramente ele disse, eu a porei numa cama, e de acordo com a última parte do versículo 22, será um leito de tribulação, ou a grande tribulação. Porque quem passa a grande tribulação não é a noiva de Cristo, a esposa, é a igreja. Mas pastor, tem diferença da igreja e noiva? Tem a noiva de Cristo e tem a igreja, tipificada lá em Mateus 25. Eu sei que estou pregando coisas básicas, eu sei disso, mas as pessoas precisam ouvir isso pela internet também. Mateus 25, Jesus mostrou as duas qualidades das duas igrejas, representada nas 5 virgens prudentes e nas 5 virgens nécias. As prudentes representando a noiva de Cristo, a lamparina estava acesa, representando a palavra, tinha o óleo, o azeite, representando o Espírito Santo. Mas as outras 5 virgens imprudentes ou nécias não tinham lamparina acesa, não tinham a palavra, não tinham o azeite, não tinham o óleo, não tinham o Espírito Santo. E quando o noivo chegou, alguém clamou, alguém gritou, eis aí vem o noivo, saí ao encontro. Alguém clamou. Esse alguém não era o noivo, era o amigo do noivo, era um mensageiro. Eis aí vem o noivo, saí ao encontro. E quando o noivo chega, as prudentes, que tinham o óleo representando o Espírito Santo, que tinham a lamparina acesa representando a palavra, foram levadas. As outras 5 que não tinham óleo, não tinham o Espírito Santo, não tinha a lamparina acesa, não tinha a palavra, foram deixadas. Então esta é a diferença. A noiva, ela é levada no arrebatamento, e a igreja, que não é noiva, é deixada para passar a grande tribulação. Deu para entender isso? Amém. Então há este duplo castigo. A igreja, a meretriz, suas filhas, serão deixadas e passarão pela tribulação, os 3 anos e meio. Mas não somente isto, serão julgadas e condenadas lá na frente, no julgamento. Por isso nós não podemos estar seguros, porque nós pertencemos à igreja. Não podemos estar seguros porque pertencemos a um companheirismo. Nossa única segurança é a palavra, é Cristo. E diz o profeta, eu porei numa cama, de acordo com a última parte do versículo 22, será um leito de tribulação, a grande tribulação, e é exatamente isto que Jesus disse em Mateus 25. Havia 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram tolas. As 5 prudentes tinham o óleo, o Espírito Santo, porém as outras 5 não tinham. Quando se ouviu o clamor, eis aí vem o noivo. As 5 tolas tiveram que sair correndo, procurando o óleo, enquanto as 5 virgens prudentes entraram para as núpcias. As 5 que ficaram de fora foram deixadas para a grande tribulação. É isso que acontecerá a todos que não subirem no arrebatamento. Todos que não subirem no arrebatamento, seja eles de qualquer igreja, da mensagem ou não da mensagem. Porque quando começar a cair, na grande tribulação, as primeiras
e eles virem tudo aquilo acontecer, começar a acontecer a grande tribulação, Mombrana disse, eles dirão, mas não teria que ter um arrebatamento antes? E eles ouvirão, já aconteceu e você não viu. Porque o arrebatamento, irmão, não é como as pessoas pensam, vai ser algo visível para todo mundo, um espetáculo. Não, é algo secreto. Você já viu alguém ser raptado? Todos os dias alguém some na face da terra. Alguém foi raptado. E procura-se alguém que sumiu. Alguém sumiu. Todo dia alguém some na terra. Todo dia alguém some. E procura-se esse alguém sumiu. E quando alguém é raptado, ninguém viu. Estão procurando. E por isso que é rapto, arrebatamento. Quando a noiva for levada no arrebatamento, é algo secreto. Algo secreto. O mundo continuará vivendo. E é isso que acontecerá a todos que não subirem no arrebatamento. É isto o que virá sobre a meretriz e suas filhas. Segundo lugar, diz que ele ferirá de morte. Aqui que eu queria chamar a atenção. Segundo lugar, ele ferirá de morte a todas elas, ou como diz a tradução literal, sejam postos ou postas à morte com a morte, ou sejam mortos pela morte. Este é um dizer estranho. Como ele vai morrer, a morte vai matar ele. Você já viu isso? Ele vai morrer porque a morte vai matar ele. Não existe isso, né? Ele morreu porque a morte matou. Pois é, mas aqui isso acontecerá. A morte matará. Eles serão levados à morte pela morte. A morte aqui os matará lá na frente. Já viu alguém morrer, a morte matar? Mas isso acontecerá. Por quê? A Bíblia diz: sejam postos à morte com a morte. Este é um dizer estranho, podíamos dizer, seja um homem levado à morte por enforcamento, que ele morreu porque foi enforcado, ou por meio da cadeira elétrica, se a causa foi a cadeira que o matou, a eletricidade. Porém aqui diz, sejam levados à morte pela morte. A própria morte é a causa de sua morte. Se a própria morte é a causa da segunda morte. Primeiro, antes dele morrer, lá na segunda morte, ele morre aqui. Ele é separado de Deus aqui. Ele morre espiritualmente aqui. Ele está andando, está trabalhando, está estudando, mas não percebeu que já morreu espiritualmente. Espiritualmente ela está morta. Por isso ela se comporta deste jeito no trabalho, na escola, na rua. Você olha assim, ela diz que é cristã, mas olha, o comportamento dela é desse jeito. Olha, ele diz que é cristão, mas olha, o comportamento dele é desse jeito. Ele não percebeu, ela não percebeu que morreu espiritualmente, quer dizer, se separou de Deus, porque a morte é separação. Se separou de Deus, morreu espiritualmente, e essa morte espiritual é a causa da segunda morte, no julgamento. Como diz a palavra de Deus, que eles serão julgados, as pessoas, né? E aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Então Mombrana diz: a morte é a causa da morte. Agora, nós sabemos perfeitamente que a esposa de Jesus Cristo, aqui, que eu não sei quem é, você não sabe quem é, o eleito, o predestinado,
que é aquele que ouve a palavra de Deus, que reconhece essa palavra e que vive por ela. O diabo não tem poder sobre a vida dessa pessoa, deste homem, desta mulher, pois são as ovelhas de Deus, conhecidas por ele previamente. E ele então pega este indivíduo. Eu tenho que me revelar a ele, tenho que me revelar a ela, que eu sei que quando ele ouvir, quando ela ouvir a palavra, ele vai ouvir e vai aceitar a palavra, ela vai ouvir e vai aceitar a palavra, por livre-arbítrio, não porque o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, o vizinho, o pastor obrigou, não, porque ele tem uma semente predestinada dentro dele, ele é um filho de Abraão. E como disse, Jesus veio para os doentes, para os pecadores. Ele veio para aqueles que precisam ser tratados, serem curados. E ele veio para morrer, como diz a palavra de Deus, São Mateus 26, que seu sangue foi vertido por muitos. Esses muitos não são todos. Esses muitos, esta quantia, os predestinados, e ele só morreu por eles. O sangue de Jesus não alcança a grande meretriz e suas filhas. O sangue de Jesus alcança única e exclusivamente a noiva de Jesus, os eleitos, que eu não sei quem é. Você não sabe quem é, não sabemos quem é, mas ele sabe. E ele veio e morreu por eles no Calvário. E seu sangue os expiou, os redimiu, os limpou. E eles, quando chegam a hora que ouvem a palavra, eles admitem como sendo a verdade do dia, e vivem por ela, sofrem por ela, porque eles sabem que Jesus morreu por ele, por ela no Calvário. Então aqui eles preferem morrer por esta palavra, viver por esta palavra, levar o vitupério por esta palavra, porque Jesus no Calvário levou o vitupério por ele e por ela. Isto é o eleito, isso é o predestinado, que não é uma imposição, uma obrigação servir a Deus. Ele vive para Deus, não é para a igreja, não é para o pastor. Ele vive para Deus no lar, na escola, no trabalho, uma vida diária para Deus, porque ele serve a Deus e não serve a igreja, não serve o pastor, não serve o companheirismo. Ele não vive para uma obrigação, ele vive por amor, por gratidão a Deus, uma vida diária, se rendendo, vivendo para ele, sabendo que haverá um arrebatamento. Embora você tenha que trabalhar, estudar, viver uma vida aqui terrena, porque o seu corpo precisa se alimentar, descansar, viver aqui. Mas você sabe que você não é esse corpo. Eu não estou te vendo, você não está me vendo. Você vê minha mão, você vê meu nariz desmembrando, mas você não está me vendo, porque eu não sou essa carcaça. Você não é essa carcaça. Você é o homem interior aí dentro. Você é aquela alma predestinada, a natureza do Espírito, que quando esse corpo terrestre, esse tabernáculo terrestre tombar, acabou tudo? Não acabou tudo não, filho. Você continuará vivendo, eu continuarei vivendo, e aqueles que morrem continuam vivendo em outra dimensão, em outra dimensão. A família levou para o cemitério aquele choro, porque houve uma separação física, só resta lembranças, e jogam ali o corpo, enterram, e não sabem que ele está vivendo, ela está vivendo em outra dimensão. E sairá ou na primeira ressurreição para rapto, arrebatamento, ou vai esperar a tribulação ou milênio para sair depois do milênio, a segunda ressurreição. Glória a Deus.
Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé? Grande Deus e Pai celestial, o Senhor sabe quem é, quem não é, o Senhor conhece a cada um. Nós não nos gloriamos a nós mesmos, nos gloriamos na cruz. A cruz é a nossa vitória. O teu sangue vem e nos limpa, nos purifica. A sua esposa está justificada. Ela não tem nada contra ela. Teus filhos podem ser acusados pelo diabo, por qualquer acusação que seja, mas ela não tem nada contra ela. Oh, teus filhos, não tem nada que o diabo possa os acusar, pois toda acusação, toda a condenação, o Senhor levou sobre si. O Senhor toma os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, e deles não se lembra mais. Que gloriosa justificação teus filhos, cada um pode ter durante as eras. Que privilégio, Senhor. Que privilégio é saber que o teu sangue tem o poder de eliminar com o pecado. Oh, Deus eterno, obrigado por saber que sua esposa não estará enfrentando o julgamento no trono branco. E isto pode acontecer, Pai, unicamente por causa da sua morte no Calvário. O Senhor tem trazido esta justificação para sua esposa. Obrigado, Pai. Que teus filhos aqui presentes e os irmãos através da internet, cada um, Senhor, sejam abençoados e possam, Senhor, a cada dia continuar crescendo na graça do Senhor. Ajude, Senhor, meu irmão, ajude a minha irmã, ajude este marido, ajude essa esposa, esta família, que precisa cada dia mais e mais, Senhor, da Tua graça. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, grande Pai, quando o diabo se levantar contra este marido, contra essa esposa, que ele se encontre com a coluna de fogo. Quando ele se levantar contra esta família, que ele se encontre com o Senhor, com esta palavra, e bata em retirada. Eu oro em favor dos meus irmãos, destas famílias, desses casais. Ajuda, Senhor, cada um a continuar vivendo juntos. Repreenda, Senhor, qualquer pensamento ruim. Oh Deus amado, esta mensagem é a melhor e maior de todas as mensagens. Nós sabemos que é o tempo do fim e que não há mais tempo. Esta é a última voz para a era final, onde o Senhor prometeu manifestar esta palavra, e o Senhor tem manifestado esta palavra. Oh, que teus filhos predestinados, tuas ovelhas, possam ouvir esta voz e estarem neste aprisco, Senhor, protegidos das maldições, das obras do inimigo, e o anjo da morte não chegue, pois é a última praga que o Senhor jogou e caiu sobre o Egito, é a última praga que tem caído neste tempo final, a morte espiritual. Deus, Pai eterno, quando o Senhor disse: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nós temos crido assim, que o eleito que recebe a vida eterna, ele está salvo, e salvo para sempre. Ele não pode estar salvo hoje e amanhã se perder. Ele está salvo hoje e salvo para sempre, pois o Senhor é esta palavra. Obrigado, Senhor, que tenhamos esta consciência,
que estamos salvos porque o Senhor nos salvou. O Senhor morreu na cruz por nós, e não somente isto, o Senhor desceu no monte pôr do sol, abriu a palavra, revelou 7 selos, trouxe a revelação de todos os mistérios, para que nós pudéssemos ter esta fé, a fé de arrebatamento, que está nesses 7 trovões revelados. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de ouvir os trovões. Obrigado pelo privilégio que esses irmãos estão tendo de ouvir os trovões e serem despertados a esta fé de rapto. Quantas pessoas, Senhor, desejavam estar ouvindo o que nós ouvimos nesse tempo final, mas não podem ouvir estas verdades, ouvir os trovões, conhecer os mistérios revelados. O que posso fazer, Senhor? O que nós podemos fazer, se não te agradecer por estarmos incluídos, ouvindo esta voz? Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu oro em favor da Luana Macedo, do Tiago. Estão precisando de oração, precisam de saúde. Ajude, Senhor, a Luana Macedo e o Tiago. Que o Senhor, como diz a palavra, o que nós pedíssemos em Teu nome, crendo, nós receberíamos. Por isso eu te tomo nesta palavra agora, Senhor, eu te peço que o Senhor alcance a Luana Macedo e o Tiago. Não sei o que eles precisam, estão precisando de saúde, mas não sei por qual motivo, qual a doença, qual a enfermidade, mas eu sei que Tu és o médico dos médicos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. coração do homem está em sono profundo, mas há uma noiva santa eleita, pura e verdadeira, os campos brancos estão para a grande colheita. Houve um clamor final, o noivo à porta está. Em um abrir e fechar de olhos, liga as lâmpadas dos corações, deixa o amor de Cristo brilhar em ti, que Ele permaneça em vós, revelando-se em nós, Cristo está. A noiva gloriosa adornada, pronta permanece ao seu lado. Ele está mudando nossas vestes por vestes celestiais, a perfeição de Jesus Cristo. Posso ver em sua vida. A porta está, haverá um rapto, em um abrir e fechar de
amor de Cristo brilhar em ti. Ele permaneça em vós, revelando-se em nós. Cristo está. Houve um clamor final, o noivo à porta está. Haverá um rapto, em um abrir e fechar de olhos. Ligue as lâmpadas dos corações, deixe o amor de Cristo brilhar em ti. Que Ele permaneça em vós, revelando-se em nós. Cristo está. Que Ele permaneça em vós, revelando-se em nós. Cristo está. Amém, amém. Deus abençoe meus irmãos pela internet. São muitos irmãos que nos acompanham. Não dá